Hoje eu vou explicar como que nós escolhemos o nome dos Venoms. Para quem não acompanha no Instagram, acabou perdendo o story, eu vou explicar por que eu apelidei os meus filhos de Venoms. Existe um filme, na verdade existe um personagem, acho que da Marvel, gente, eu não sou nerd. Eu sou um pouco nerd, mas eu não entendo muito das coisas. Ele é o inimigo do Homem-Aranha, ele se chama Venom. E tem um filme que é só dele. Aliás, é um filme muito bom, muito legal de assistir. E o Venom, ele é uma espécie de parasita. Inclusive, ele fica estressadão se você chama ele de parasita. Mas ele mora dentro de um ser humano. E quando ele tá dentro do ser humano ali, do personagem principal, que é lindíssimo, por sinal, foca. Tem um certo momento que ele sente fome, o Venom sente fome. Ele tá dentro do ser humano, o ser humano tá dentro de um bondinho, parece. Aí ele sente fome. Aí o que ele faz? Ele fala com ele lá dentro, fome! Nisso que ele fala, fome! O personagem principal se sacode todo, fica azucrinado de fome, aí ninguém entende nada. Aí ele fica suando assim e querendo comer. Aí nessa cena ele chega em casa, come um monte de coisa, come um monte de porcaria, come lixo, um monte de coisa, sai comendo igual um doido, desesperado, desvairado, né? Guardadas as devidas proporções, eu me identifiquei, principalmente nessa parte do fome, porque eu sinto umas fomes da seguinte maneira: eu não tô com fome, eu não tô com fome, não tô com fome, tô com muita fome. Antes era, estou sem fome, tô ficando com um pouquinho de fome, vai dando a fome vai aumentando. Aqui não, ela vem no atacado mesmo. Então eu apelidei os dois de Venoms. Quando eu achava que era só um, eu chamava de Venom. Então agora eu tenho os Venoms, meus veninhos. Coisa mais linda de mamãe ama. Agora o nome dos gêmeos foi o seguinte: eu sou um ser humano extremamente antecipado para tudo. Gosto de planejar, gosto de fazer as coisas com calma, nem sempre dá, né? Mas eu gosto bastante. Então eu comecei a pensar no nome dos meus filhos. Eu e o Igor, a gente tinha acho que 1 ano de casado, a gente já começava a pensar, a gente não sabia nem se ia querer ter filho, a gente já começava a falar nisso, né? Aí, o que acontece? Surgiram alguns nomes e foram ficando alguns que a gente concordava. O primeiro que a gente concordou, que foi o primeiro que a gente descobriu, foi o nome do Pedro. Por que eu gosto de Pedro, desse nome? Eu gosto desse nome porque a minha mãe ela contava muita história, muita historinha nas festinhas lá em casa. Minha mãe ela é pedagoga, né? Então ela conta uma história. Se minha mãe começar a contar a história, você senta assim e fica. Você entra na história. Então eu amava as historinhas. E todas as historinhas que ela contava, quando tinha um menino, ela falava que tinha o Pedrinho. Que o Pedrinho era isso, que o Pedrinho era aquilo. E eu tinha muito carinho pelos personagens das historinhas. E também tinha o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu achava ele super legal. Gostava muito da personalidade dele. Então é um nome muito afetivo. É um nome que remete a uma pessoinha, né? Que foi personagem de várias coisas na minha imaginação, de várias histórias, de várias aventuras, era super legal. E eu, quando vou contar a história, eu fiz um estágio em psicologia infantil, eu não atendo crianças hoje, mas eu também usava o Pedrinho. Então, o Pedro, esse nome, é um nome forte, é um nome bíblico também, mas é um nome que tem um significado pra gente. E o meu sogro, ele também amou, que vai se chamar Pedro, o nome dele é Wilson, porque ele iria se chamar Pedro, né? Por conta do dia que ele nasceu e tal. Eu não sei por que cargas d'água mudaram o nome dele. E ele ficou muito feliz. E eu não sabia dessa história quando eu resolvi colocar o nome Pedro, né? Então acabou que eu e o Igor a gente concordou nisso, foi o primeiro nome que a gente concordou. Para outro menino, a gente não tinha nome acordado. Nós tínhamos um nome para menino e um nome para menina. Se fosse um outro menino, depois que a gente descobriu que seriam 2, nós sentamos, pegamos até uma listinha de nomes de meninos. A gente gostou de um, de outro e tal. Ele iria se chamar Felipe, porque é um nome
A gente não quis dar nomes diferentes, porque a gente tinha que gostar do nome também, né? E o nome Felipe é um nome forte também, bonito e remete a gente, assim, a gente, né, pelo menos tem essa criação na mente de um bom parceiro pro Pedro. Então, seria Felipe se fosse outro menino. A menina, Letícia, Lelezinha de mamãe, é outro nome que eu escolhi há muito tempo. Eu e o Igor batemos o martelo quando a gente conversou sobre nomes e tal. E por que eu resolvi, por que eu sempre quis dar esse nome de Letícia? Eu tinha uma boneca, eu não tinha uma boneca bebê. Na verdade, eu tinha bonecas bebê, mas eu gostava mais de Barbie e dessas bonecas mais que dava pra arrumar e tal. E eu ganhei uma boneca, não sei se vocês lembram, só a galera dos anos 80 deve lembrar. Era Pinturinha, a boneca, acho que ela era da Estrela. Essa boneca, quando você passava água gelada no rostinho dela, aparecia maquiagem, aparecia sombra, blush, tudo. Ela ficava linda, com a boquinha rosa. E você passava água morna, sumia a maquiagem. Também depois de um tempo a maquiagem ia sumindo. E ela era lourinha, do cabelo cacheadinho, muito bonitinha a boneca. E eu achava aquela coisa mais linda do mundo. Aquela boneca durou muito tempo comigo. Foi uma das bonecas assim que eu lembro que mesmo quando eu tava pré-adolescente, eu tenho lembranças dela. Eu não sei que fim levou a Letícia, mas era isso, eu chamava ela de Letícia. Então era Letícia pra lá, Letícia pra cá, tinha roupinha. Às vezes minha mãe costurava uma roupinha ou outra pra ela, eu também aprendi a costurar na mão, fazia roupinha pra ela e tal. Depois eu fui ficando mais com as Barbies mesmo ali, imitando a vida, o carro da Barbie, o furgão da Barbie, aquela coisa toda. E acabou que a Letícia, realmente eu não sei que fim deu, mas eu tenho esse nome com muito carinho no meu coração. E eu sempre quis dar esse nome pra uma filha, se eu fosse ter uma filha. Então, hoje eu tenho a bênção, né, de ter esse casalzinho aqui. No barrigo de mamãe, coisa mais bonita de mamãe, todo mundo aqui, lindo, no quentinho. Gente, eu converso com a minha barriga o dia todo. Esses dias um paciente meu, quando eles chegam, mudando de assunto, eu abro a porta do consultório por um controle remoto. Eu vejo na câmera quem é. Se eu conheço a pessoa, eu já abro a porta do consultório, na parte da recepção. E a minha porta estava aberta, a porta que dá acesso ao consultório em si. Então, todo mundo tá tendo o protocolo de chegar e lavar as mãos, né? Nisso, quando o paciente entrou, eu tava bem aqui batendo papo com Pedro e Letícia, falando dos nenenzos, falando, a gente tava conversando, mó papo, os dois mexendo e eu mó papo com os dois. Tô vendo que o paciente tá demorando a entrar e tal, não sei o quê. Ele deve ter passado mal, né? Eu fui discretamente pra recepção, ele tava lá sentado mexendo no celular. Falei, ô fulano, por que você não entrou? A porta tá aberta. Ele, eu achei que você tava com alguém aí, eu ouvi você conversando. Eu falei, tô conversando sim, só que essas pessoas não vão poder sair da terapia. Ele, como assim? Eu tava conversando com minha barriga. Aí morreu de rir e a gente começou a sessão. Então, gente, uma história aleatória, do nada. Então, gente, foi assim que nós escolhemos os nomes. São nomes afetivos, nomes que significam uma coisa pra gente. Mas eu penso também que essa questão de nome, a gente escolher o nome antes de ver a carinha, etc e tal, é um pouco complicado. E eu entendo quem não tem nomes afetivos, não tem essas coisas, é igual pessoas que fazem tatuagem sem significado só pela arte. Então, gente, não pegue isso como uma regra. Aliás, eu tô falando muito isso no meu Instagram, porque maternidade tem muito disso, né? Uma mãe passou por uma coisa e ela quer ditar regra na vida de outra mãe, principalmente se for uma mãe de primeira viagem. Então, se você tá escolhendo o nome dos seus filhos, escolhe aquilo que você gosta. Não precisa fazer sentido, você não precisa ter uma explicação, nem um vídeo pra gravar pra falar sobre isso, pra explicar pra eles, tá? Escolhe o que o seu coração mandar, olha pro nome, lê o nome. E é isso, porque no final das contas, o que importa é a criação que você vai dar, é o amor que você vai dar, é o carinho, é o aconchego da família, é o aconchego do colo de mãe, de pai, de quem tiver ali para acolher essa criança. Porque o acolhimento, para mim, ele é o primordial. Acolhimento e, em segundo lugar, respeito. Porque
aquela criança que vai nascer vai ser um indivíduo, vai ser um ser humano, e é interessante que ele também goste do nome depois. Então não inventa muita moda não, se eu puder te dar um conselho. Mas se você quiser inventar moda também, quem sabe a pessoa não compra a ideia, né? Depois que cresce, acostuma com o nome. Eu particularmente amo meu nome, acho meu nome lindo. Meus pais foram muito felizes na escolha. Então é isso, gente. Assim que eu escolhi o nome dos babies. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.